1 João capítulo 1, a leitura será feita do versículo 5 até o final do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado de não admitirmos que somos pecadores. Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos levar os nossos pensamentos em oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pelos louvores que já foram entoados a Ti. E receba-os como aroma suave na Tua presença. Agora, ó Pai, te pedimos pela Tua palavra que será pregada nesta noite. Use o Teu servo dirigido pelo Teu Espírito Santo. Conceda a ele a intrepidez e a interpretação correta da Tua palavra. E que a mensagem nesta noite seja para a edificação do Teu povo e também para a evangelização dos perdidos. Sê com Teu servo nesta noite, abre os corações dos que aqui estão, e que, se for a Tua vontade, almas nesta noite possam se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e possam confessá-lo publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que confesse também os seus pecados. Essa é a nossa oração que fazemos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Queridos, podemos assentar. Obrigado, irmão Mateus. Queridos, nós temos o tema aí que parece até meio que contraditório, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, você compreenderá o tema que nós iremos abordar nesta noite. O pecado de não ser pecador. A Bíblia nos afirma, em João capítulo 3, versículo 23, ela nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus também nos diz, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. A Bíblia também nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No entanto, tentar negar a realidade do pecado neste mundo é negar os fatos da nossa própria natureza pecaminosa. E é exatamente esta carta, ela surgiu por causa dos falsos mestres. E o reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz na sua exposição, a epístola de João, quando ele diz assim, que os falsos mestres que haviam desembarcado na Ásia Menor traziam em sua bagagem teológica falsa,
traziam em sua bagagem uma teologia falsa acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. E no pacote de heresias, esses falsos mestres desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. Queridos, essa falsa doutrina do gnosticismo, como é que eles trabalhavam a mente da sociedade naquela época? Eles diziam que o homem estava no patamar superior, era assim que o gnosticismo trabalhava. Eles negavam a realidade da matéria, dizendo que a matéria era totalmente má, e dizia que o homem ele era um ser espiritual, um ser transcendente, e que ele poderia ter comunhão com Deus e viver uma vida desregrada, uma vida em promiscuidade, sem, contudo, afetar a sua comunhão com Deus. João ele vai contra esse tipo de pensamento de negarmos a nossa pecaminosidade diante de Deus. Por isso que, nesta noite, eu quero considerar com vocês e ter em mente, a partir do seguinte princípio, que o verdadeiro crente, ele tem uma atitude séria para com o pecado. E aqueles que querem se tornar cristão, também devem ter uma atitude séria para com o pecado. E hoje nós iremos, com a graça de Deus, dentro desse tema, o pecado e não ser pecador, considerar com vocês 4 características de um genuíno cristão que não nega a sua realidade pecaminosa. Primeiro, no versículo 8, temos a primeira característica, que o cristão verdadeiro, João está dizendo a estes irmãos, que o verdadeiro cristão não nega a sua condição pecaminosa. Está aí no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade que sempre rejeita e nega a existência do pecado. Mas isso já é antigo, porque os nossos pais negaram. Quando Adão pecou contra Deus, a primeira atitude que ele teve não foi reconhecer o seu pecado, mas se desculpar diante de Deus e colocar a culpa em Deus. E hoje nós vivemos em uma sociedade semelhante, em que as pessoas pecam contra o próximo, pecam contra Deus, mas parece que não pecaram. E assim vão vivendo uma vida de forma desregrada e achando até que o mal que fez contra o próximo e o pecado contra Deus parece que não existe nos dias de hoje. Eu quero citar uma nota que diz mais ou menos assim, de Lloyd Jones, que ele diz assim, que se nós declararmos e dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pela qual ele morreu na cruz. O que João está querendo dizer aqui? Irmãos, se dissermos que não temos pecado, então vamos negar a realidade e o propósito para qual Cristo veio a este mundo. Tanto é que no versículo 9 ele nos exorta, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas, infelizmente, hoje, nós vivemos numa sociedade que nega os seus atos pecaminosos. E esses atos pecaminosos, hoje, têm nome. Por exemplo, uma pessoa que tem atração sexual por uma criança, ele não comete esse tipo de pecado. Ele é simplesmente um pedófilo doentio.
Ou seja, sempre vai tentando arranjar uma desculpa para negar a existência do pecado. Há alguém que vive no vício do pecado, é um débil mental, é um fraco mentalmente, por isso que ele se entregou aos vícios. Sempre a pessoa, a psicologia, sempre tenta negar a realidade, dizendo ao pecador que ele não cometeu pecado, que ele é bonzinho. Entretanto, não é assim que Deus olha a sua atitude pecaminosa. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não nega a sua condição pecaminosa. Foi lido um texto pelo dirigente, em Isaías capítulo 6, quando Isaías está diante de Deus, eu irei ler para vocês, não preciso vocês irem para lá. Isaías capítulo 6, ele diz assim, no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, e aqui nós vemos Isaías declarando e reconhecendo que é um pecador. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Senhor, Rei dos exércitos. Essa deve ser a atitude daqueles que querem vir até Cristo, é reconhecer a sua condição diante de Deus. Outra ilustração que podemos dar é a ilustração do publicano e do fariseu. Diz a Bíblia que 2 homens foram ao templo orar. O fariseu batia no peito, né? E o fariseu orava, diz a Bíblia, de si para si mesmo, dizendo o seguinte: graças te dou, ó Deus, porque não sou como este publicano. Dou o meu dízimo de tudo quanto ganho, e não sou como este publicano. Mas diz a Bíblia que o publicano humildemente reconhece a sua condição pecaminosa. Diz a Bíblia que ele não se atreve nem a olhar para cima, mas ele bate no peito: sê propício a mim, Senhor, que sou um homem o quê? Que sou um homem pecador. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Se você nega a sua condição de que tem cometido pecado contra Deus, João diz assim que você está se enganando a você mesmo. Observe o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, agora é interessante que a expressão pela qual João usa aqui, ele vai usar a expressão se dissermos que não temos pecado, e no versículo 10 ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado. Ou seja, um se refere à sua natureza pecaminosa e outra se refere à prática pecaminosa. Porque o homem, ele não é pecador quando ele peca, mas ele peca porque já é pecador por natureza. E eu nunca me esqueço da ilustração do pastor Frederico. Ele tinha em Lábrea, quando ele morava em Lábrea, ele tinha uma laranjeira que, misteriosamente, aquela laranjeira não dava fruto algum. E uma vez alguém foi visitá-lo e perguntou, pastor, que árvore é aquela ali que... Ele disse, olha, aquilo ali é laranjeira. Mas é estranho porque eu nunca vi nenhum fruto daquela laranjeira. Aí o pastor Frederico levou ele lá na árvore e tirou um pouquinho assim, um pedaço da folha e rasgou.
Cheira aqui. É laranjeira mesmo. Pois é. Ela não é laranjeira porque produz fruto. Ela é laranjeira por natureza. É isso que João está querendo dizer sobre negar a existência da natureza pecaminosa. Queridos, todos nós caímos em Adão. O que diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12? Eu irei ler para vocês. Paulo diz assim, em Romanos 5, 12. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Todos pecaram. Por isso, o pecado de não ser o quê? Pecador. Se você diz que não tem pecado, você está se enganando a você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Olha o que diz 1 João capítulo 1. Há duas afirmações que João diz aqui, se você negar a existência do pecado e de que você é um pecador. Versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. João diz, se você tem uma visão acerca de que não peca, primeiro, você está se enganando, e segundo, esta não é verdade que está em você. Não está em você. Aí João vai para a segunda característica. Primeiro, que o verdadeiro crente, ele não nega a sua condição. Queridos, se nós voltarmos à história, principalmente da Bíblia, dos heróis da fé, todos eles negaram que pecaram e que eram pessoas sujeitas ao fracasso e que reconheceram os seus pecados diante de Deus. Davi foi um. Davi, Salmo 32 e Salmo 51, é o salmo da confissão de Davi. Em Salmo 32, Davi, ele disse que ele não conseguia nem dormir, porque a consciência batia, a palavra de Deus martelava na sua consciência. E em Salmo 51, no versículo 1, ele diz: compadece-te, ó Deus, de mim, compadece das minhas transgressões e perdoa as minhas iniquidades. O salmista, ele nunca negou que foi um pecador e que pecou contra Deus. Então, vamos para a segunda característica. Primeiro, o verdadeiro crente e aqueles que querem se tornar um crente, eles não devem negar a sua condição. Porque tem tanta gente que diz que é bonzinho diante de Deus. Ah, pastor, mas me aponte um pecado aí. Aí o Senhor Jesus Cristo fala aos fariseus no contexto da mulher adulta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Segunda característica, que o verdadeiro crente, ele não nega a sua condição pecaminosa, porque se ele fizer isto, ele está se enganando a si mesmo e a verdade não está nele. Segundo, o verdadeiro crente, ele não nega a confissão de pecados. Está aí no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, quem vai confessar pecado, senão aquele que admite que é um pecador? Porque se a pessoa não reconhecer que é um pecador miserável, que precisa de Deus, dificilmente ela vai confessar o seu pecado a Deus. O versículo 9 diz que a segunda característica desse crente, ele não nega a confissão de pecados, porque ele sabe que Jesus Cristo é fiel
e que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Conforme o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se teve um ser, um homem que pisou neste mundo, que não tinha pecado, essa pessoa foi Jesus. O Verbo de Deus, Ele era luz que veio a este mundo. Ele sim era o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, como diz João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler outra nota aqui, de Lloyd John, que ele diz assim, que o pecado é uma fraude tão sutil que aquele que comete perde a consciência dessa realidade. O pecado anestesia o coração, insensibiliza a alma e cauteriza a consciência. É possível viver em pecado e ainda assim sentir seguro e ter a certeza de que tudo está bem com relação a Deus. Queridos, esta nota aqui desse grande teólogo remete à situação e à realidade que nós estamos vivendo hoje. Parece que o pecado hoje anestesiou a consciência do crente. Parece que o pecado hoje cometido pelos crentes e pelo ímpio tem anestesiado. E hoje, o pior é que ele vai vivendo uma vida seguro, tendo a certeza de que está tudo bem a relação entre ele e Deus. Eu convido a vocês a abrirem a sua Bíblia para Hebreus capítulo 3. Abra comigo a sua Bíblia para Hebreus capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro encontra-se em Hebreus, capítulo 3, o versículo 12. Olha a exortação do autor de Hebreus com relação à confissão e à dureza do pecado. Hebreus 3, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E claro, a incredulidade ao ponto de negar a realidade do pecado. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele faz isso. Ele engana você, a ponto de você pecar e dizer para Deus, que pecado eu tenho? Que pecado eu tenho cometido? Que pecado eu fiz? Porque, inclusive, hoje, a doutrina do pecado não pode mais ser pregado na igreja hoje. Porque se nós pregarmos contra o pecado, parece que as pessoas, elas não admitem que pecaram contra Deus e nem reconhecem que fizeram isso.
Por isso, o outro texto que Paulo nos diz aos Efésios diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim, isto, portanto, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte, o quê? Toda sorte de impureza. Querido, se você nega a sua condição pecaminosa, por isso que nós, os cristãos, quando afirmamos que somos salvos e salvos para sempre, nós falamos isso porque a nossa salvação está segura não em nós mesmos, mas em Deus e em Jesus Cristo que veio a este mundo morrer para nós, morrer por nós. Tanto é que nós dividimos a salvação em 3 etapas. A primeira etapa, Jesus Cristo veio e morreu por nós, tirando a culpa do pecado que vinha sobre mim. E nós chamamos isso de justificação. Mas a segunda etapa da salvação é que agora eu estou sendo livre do poder do pecado mediante o Espírito Santo que trabalha o processo da santificação. E serei um dia salvo da presença do pecado mediante a glorificação do corpo, que aí sim nós deixaremos definitivamente essa natureza pecaminosa, os nossos corpos serão transformados. Mas, enquanto o estágio final da nossa salvação não chega, você vai continuar a pecar. Por isso que quando o crente peca, qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Confessar os seus pecados. O que diz Provérbios 28, 13? Que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não alcançará misericórdia da parte de Deus. Eu citarei outra nota aqui que diz assim: qualquer um que não precise fazer o 5º pedido do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, por achar que não tem pecado, engana-se a si mesmo. E Salomão disse: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então vamos lá, primeira característica que João trabalha na mente desses irmãos, que o verdadeiro cristão é aquele que não nega a sua condição pecaminosa. Segundo, é aquele que não nega a confissão de pecados. Mas antes de eu avançar para a terceira característica, eu queria trabalhar de forma bem rápida com vocês o que consiste uma confissão, pastor. Porque João está nos dizendo aqui, se confessarmos os nossos pecados. O que consiste uma confissão? Qual é o processo da confissão? Queridos, o primeiro processo, a primeira fase de uma confissão é reconhecer que você pecou. Segundo, é reparar aquilo que você fez. Se for um pecado que você cometeu no pensamento e que ficou entre você e Deus, você deve confessar esse pecado tão somente a Deus. Mas se for um pecado que você cometeu publicamente e isso estendeu a toda a comunidade, você deve confessá-lo publicamente, tal como fez Davi. Mas também você precisa não somente reconhecer que pecou, mas também reparar, aquilo que você fez. Lembra-se de Zaqueu? Quando ele está diante do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: Senhor,
Se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quantas vezes? 4 vezes. Eu me lembro do Augusto Nicodemos, eu já contei essa ilustração aqui, que antes de ele, houve um período na vida dele que ele se afastou dos caminhos do Senhor, e ele virou assaltante. E ele disse que uma vez foi assaltar um posto de gasolina. E depois de já voltando para os caminhos do Senhor, ele foi pregar em Lucas, capítulo 19, o sermão de Zaqueu. E ele se deparou que na confissão nós temos que fazer uma reparação. Aí ele se lembrou desse assalto que ele fez. E ele foi lá com o seu João. É claro que o crime já tinha prescrito já. Ele foi lá com o seu João, bateu lá, opa, seu João. Opa, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse, seu João, o senhor se lembra daquele assalto que teve aqui no seu posto? Ele disse, sim, eu me lembro. Pois é, fui eu que estava com uma equipe, nós assaltamos o seu posto de gasolina. Mas eu vim reparar o meu erro. Eu tive que vender o meu carro e está aqui o dinheiro que eu roubei naquele dia. Aí o seu João pegou todo aquele dinheiro e olhou para ele assim, meu filho, você está perdoado, mas vá-se embora daqui onde que ele manda ele prender. E ele, então, foi embora e ele disse, adivinha, irmãos, qual foi o sermão que eu preguei no domingo? O sermão de Zaqueu. Irmãos, se você, escute essa, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e você reconhece o seu pecado, sem contudo reparar o dano que você causou ao próximo, essa não foi uma confissão completa. Porque o terceiro estágio da confissão é a reconciliação. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, não somente nós reparamos o erro que fizemos, mas também voltamos a nos reconciliar com o próximo. Porque olha o que diz João capítulo 1, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o quê? De todo o pecado. O problema é que as pessoas vão magoando, as pessoas vão aprontando, até reconhecem, até oram a Deus, Senhor, me perdoe, mas você não vai lá reparar o dano que você criou. Reparar é isso, é ser justo. Vem cá, meu querido, onde foi que eu lhe roubei? O que foi que eu fiz? Está aqui, a parte que lhe pertence, e me perdoe. Isso é confissão. Não é somente você reconhecer e chegar diante de Deus. Não, você tem que reparar. Quando Zaqueu disse, Senhor, eu decido, eu vou devolver 4 vezes mais, se eu roubei, palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje houve salvação, o quê? Nesta casa, porque foi uma confissão sincera e completa. Terceiro, reconhecimento, reparação e reconciliação. Porque se a confissão dos seus pecados na reparação não trazer você de volta a uma reconciliação com o seu próximo e com Deus, como você pode dizer que mantém comunhão com Deus, mas não tem comunhão uns com os outros? Você está mentindo. Por isso João vai para a terceira realidade aqui. A primeira, não negar a sua condição, não negar a confissão. Terceira característica é que o verdadeiro cristão, ele não nega o confronto de Deus. Está aí no versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Observe essa palavra no versículo 10.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. O que João está querendo dizer aqui? Se você disser que não cometeu pecado, é mesmo que você estivesse rejeitando o confronto de Deus e estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor está mentindo. Vocês, ou seja, irmãos, se vocês disserem que não cometeram pecado, vocês estão fazendo Deus mentiroso. E, consequentemente, vocês estão rejeitando o confronto que vem de Deus. Vocês estão rejeitando o confronto que vem diretamente de Deus. E o pecado, ele gera essa afronta. O pecado pode nos fazer mentir para os outros, mentir para nós mesmos e ainda fazermos Deus de mentiroso. Não foi isso que Adão fez? Adão, o que foi que tu fizeste? A mulher que o Senhor me deu. Estou mentindo? E hoje, irmãos, qual é a primeira reação daqueles que não têm uma sincera confissão quando nós abordamos a pessoa? A primeira reação que a pessoa diz, pastor, isso é o quê? É mentira. Se dissermos que não temos cometido pecado, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, Paulo diz aos Efésios, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Agora, se você ouve a voz de Deus na sua consciência, dizendo que você errou, faça isso, vai lá. Não tenta dizer que Deus é mentiroso quando Ele estiver dizendo que você cometeu um pecado. Seja humilde e aceite a disciplina de Deus. Aceite o confronto de Deus para a sua vida. Mas aquele que não aceita o confronto de Deus, ele vai dizer assim para Deus: o Senhor é um mentiroso. Outro exemplo disso é o de Caim. Quando Deus chamou Caim, disse: Caim, onde está o teu irmão? Caim disse: agora sou eu o tutor de meu irmão? E Deus havia comunicado a Caim: Caim, o pecado eis a porta, mas cumpre a você dominá-lo. Mas o que nós fazemos com esse tipo de pecado, que vem o orgulho e a arrogância? Nós camuflamos ele. E dizemos, e sempre nós nos colocamos como vítima. Não, eu não aceito que Deus está me dizendo que eu faltei com amor para com meu irmão. Eu não admito Deus dizer que não. Ninguém sabe da minha vida. Se dissermos, versículo 10, que não temos cometido pecado, que nós temos? 10 para as 9, é isso mesmo? 5 para as 9. Quarta característica. O verdadeiro cristão é aquele que não nega a comunhão com Deus. Está aí no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Observe sempre a ênfase e depois a afirmação de João. Se toda vez que você negar, você está o quê? Mentindo.
e não praticamos o que? A verdade. O que João está querendo dizer aqui? Que o verdadeiro crente, ele não nega a comunhão com Deus pela a prática que ele faz. O que ele faz? Ele anda na luz, como Deus é luz, e ele mantém comunhão uns com os outros. Queridos, não tem como você ter uma íntima comunhão com Deus e essa íntima comunhão com Ele não quebrar você por dentro, ao ponto de levar você a dizer como Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, ao ponto de você dizer: Senhor, me perdoe, e a partir de hoje eu vou reparar o mal que eu fiz ao meu irmão, o mal que eu fiz ao meu próximo. Porque ele não vai negar a comunhão dele com Deus. Agora, se ele fizer tudo ao contrário, se ele negar a sua condição, se ele negar, ele vai ser como um efeito dominó. Aquele que nega a sua condição pecaminosa, certamente negará a confissão a Deus. E aquele que nega a confissão a Deus é porque está resistindo o confronto de Deus. E se ele resiste o confronto de Deus, ele vai negar a comunhão com Deus. Por isso que João diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantermos comunhão com ele, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, eu quero concluir tirando algumas lições espirituais. E antes de eu falar as lições e aplicações pessoais para as nossas vidas, eu quero só citar uma nota aqui com relação à tentativa de enganarmos os outros. O autor diz assim: ainda hoje, nós desejamos que os nossos irmãos pensem que somos espirituais. Então, mentimos sobre a nossa vida e tentamos causar uma boa impressão. Parece que é isso que nós estamos vivendo hoje, uma hipocrisia. Nós revelamos a nossa espiritualidade, mas a prática, ela diz totalmente outra. A prática é o diagnóstico, é o resultado, é a evidência de que, de fato, você está mentindo ou não para o seu próximo, para si mesmo ou para Deus. Por isso eu quero perguntar a você nesta noite: será que você hoje, irmãos, até quando você vai negar que você pecou? É nítido ver que você pecou porque você já não é mais aquele mesmo crente como era antigamente. Aquele crente de oração, aquele crente que se envolvia nas coisas de Deus. Isso é notório na sua vida. E se você tem enfraquecido espiritualmente, pode ter certeza que tem pecado aí nesse mingau aí. Por isso, a ordem de Deus é: confessa e volte atrás. Porque se você confessar, você receberá o perdão e a purificação dos seus pecados. Diz Charles Spurgeon que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele não peca em paz. Ele pode até pecar contra Deus, mas pode ter certeza que ele vai viver uma noite toda de insônia. Ele não vai repousar o sono do justo, como diz o salmista, depois que ele confessou os seus pecados. Ele disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me faz repousar seguro. O salmista tem a sensação de que ele foi para a cama livre dos pecados. Senhor, hoje, eu posso dizer que o Senhor me levou. E hoje eu posso pegar no sono e dizer que eu fui lá com meu irmão, fui lá com o ciclano, pedir perdão dele. O homem não é aquilo que pensa o que é, mas o que ele pensa, isto ele é. O que é isso, pastor?
É porque geralmente, e Paulo até diz isso aos romanos, que nós não devemos pensar além do que convém. Às vezes nós temos essa tendência de transparecer algo que está tudo bem com a nossa espiritualidade, que não há falta nenhuma em nós, que está tudo bem. Mas quando você vai dormir, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, aí vem Deus e falando, mentiroso, você é um mentiroso. Não está tudo bem com você, não. E você acorda no outro dia, levando a mesma vida, negando a sua condição pecaminosa, negando a sua confissão, negando o confronto de Deus e perdendo então a comunhão com Ele e com os outros irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que possamos cantar aquele hino do cantor cristão que me foge à mente. Oh, faz-me forte confessar a Ti, Jesus Senhor. Vocês lembram? É o hino de número? Cento 19, se eu não me engano, se não me falha a memória. Oh, faz-me forte. Então, querido, fica aqui o meu apelo. Reconheça que você é um pecador por natureza. E reconheça que você precisa confessar os seus pecados. Porque se você não reconhecer que tem pecado, não é a mim que você está rejeitando, é a Deus. Você está rejeitando o plano de Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, o quê? Eterna.